Gente. Peraí que... Tá aparecendo uma apresentação? Tá, vamos Sim. Tá. Todo mundo tá vendo? Sim, eu tô. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Adriele, para quem não me conhece. Eu sou professora de matemática e de orientação de estudo, práticas experimentais e letiva. E eu e a Carol vamos apresentar hoje aprendizagem invertida. O título, a gente tinha colocado sala de aula invertida. Mas eu vou explicar o porquê, a mudança que tem a ver com os dias atuais. E a gente vai replicar essa aprendizagem invertida trazendo uma ideia de trabalho para orientação de estudo. Eu e a Carol têm orientação de estudo e a gente achou pertinente fazer essa orientação voltada para uma disciplina específica. Para iniciar, a sala de aula invertida, ou aprendizagem invertida, por que a mudança do nome? Sala de aula invertida, em alguns textos, já vem trazendo como se fosse no passado, porque hoje em dia a aprendizagem se requer em qualquer meio de comunicação em outros lugares. Como a gente está vendo hoje em dia, né? A gente não está na sala de aula e a gente segue com a aprendizagem. Então, é só uma inversão de nome para os dias atuais. E é uma metodologia ativa, né? Como a gente está falando, que articula o espaço-tempo online, sendo síncrono ou assíncrono, e presencial. E também pode integrar outras práticas pedagógicas, e também chamado ensino híbrido. Eu estou um pouquinho nervosa, se eu falar rápido, vocês peçam para me falar devagar. Tranquilo. É como se você estivesse dando aula para o 7º A. Relaxa, é nóis. Tá em casa aqui. Enfim, vou trazer aqui uma tabela para vocês entenderem qual é a diferença do modelo tradicional de aula que a gente está acostumado com essa metodologia. Bom, no modelo tradicional, a sala de aula, a gente, como professor, a gente vai dar as informações, transmite os conhecimentos, resolução de exemplos, o professor está sempre palestrando, e o estudante sempre está lá passivo. A gente pergunta, questiona, mas querendo ou não, o estudante sempre está passivo porque nós mesmos vamos na lousa, damos conteúdo para depois introduzir os exercícios e as resoluções, certo? E em casa, o estudante faz o quê? Exercícios, projetos, trabalho, soluções de problemas, que são as tarefas que a gente dá, exercícios do caderno, do livro, o que o professor preparar. A diferença da sala de aula invertida são atividades de simulação, atividades de projeto na sala de aula, debates, o professor mentor e estudante ativo. Porque na sala de aula a gente não vai levar a informação como no modelo tradicional. E em casa, o que o aluno vai fazer? Vai ser as leituras, os vídeos, as pesquisas e também complementar com resolução de exemplos. É só para comparar a diferença desse modelo tradicional que a gente está acostumado com a aprendizagem invertida, porque na minha cabeça é uma linha muito tênue de você achar que está fazendo uma sala de aula invertida e, na verdade, você só está num modelo tradicional mesmo, não inverteu nada. Como funciona a sala de aula invertida? Antes, o estudante se prepara para a atividade, né? Ele vai pesquisar, estudar o conteúdo. Durante, vai praticar os conceitos aprendidos, então na sala de aula vai ter os debates, as resoluções de problemas, e depois ele vai revisar o conteúdo e vai ter o feedback do professor. Então, para especificar melhor, antes da aula, o estudante vai ter acesso a recursos disponibilizados pelo professor. Que são esses recursos? São videoaulas, realização de leituras, que também pode ser participativo de um fórum de comunicação sobre o assunto. O professor pode abrir um fórum, o aluno perguntar depois desses recursos utilizados. Esses recursos são disponibilizados por quem? Por nós, professores. A gente prepararia videoaulas, PDFs,
sites sobre o assunto para deixar o aluno informado de onde ele pode buscar, de onde ele pode estudar, para ele conseguir fazer esse estudo em casa, um estudo em casa, anotando as suas dúvidas. Durante esse estudo em casa, o aluno vai anotar as dúvidas para serem esclarecidas na sala de aula. Então, no momento da sala de aula, vai ser esclarecidas as dúvidas sobre o assunto e os questionários e os fóruns também. Tô falando rápido, gente? Não, pra mim tá de boa. Tá bom. Bom, durante a aula, o aluno vai levar as suas dúvidas, o professor vai dar o feedback, vai pedir um feedback, na verdade, dos recursos didáticos, se o que o professor disponibilizou foi o suficiente, se ele conseguiu estudar em casa, se ele conseguiu fazer as leituras, assistir os vídeos, se foi, como eu posso falar? Sumiu a palavra na cabeça. Se foi suficiente para ele entender o assunto que ele deveria ter visto em casa, e depois eles vão fazer práticas e atividades. O interessante da metodologia ativa da sala invertida é que você pode usar outras metodologias nela. Vamos supor, durante a aula, nesses feedbacks, nessas atividades que você vai fazer na sala de aula, você pode fazer aprendizagem em pares, porque o aluno vai ter estudado o conteúdo em casa, um aluno talvez entende uma coisa, o outro aluno entende mais um pouco de outras coisas do conteúdo, e na hora que você faz a aprendizagem em pares, dando resoluções de problemas, cada um vai trocando as informações que colheu do conteúdo abordado. E assim eles podem ir sanando dúvida entre eles e tendo o professor como mediador ali e eles como protagonistas do conceito, do conteúdo que eles já estudaram previamente. Eu já disse da questão de a gente trabalhar com outras metodologias ativas e o professor, né, como mediador daquelas atividades, deixando o aluno atuar melhor no seu protagonismo. Bom, depois da aula é o momento de revisão de conteúdo, de fazer um relatório de documentação, para o professor também entender que o aluno conseguiu assistir, conseguiu assimilar aquele conteúdo, porque às vezes a gente acha que ele assistiu, fez essa atividade aqui, mas a gente também precisa de documentos para comprovar que ele conseguiu mesmo adquirir o conhecimento, a habilidade, conceito que a gente quis trabalhar naquela aula, quis trabalhar naquelas atividades. E o mais importante da aula invertida, e eu acho que na verdade é de qualquer coisa que a gente faz na sala de aula, é o feedback das atividades realizadas. É muito importante para o aluno saber o que ele precisa melhorar, o que ele acertou, o que ele adquiriu durante o estudo em casa, o que ele precisa desenvolver melhor. E a partir disso, a gente tem algumas regras que a gente chama de regras básicas para a inversão da sala de aula, que o primeiro é o protagonismo, que na nossa escola, por ser PEI, como posso falar, é uma regra, é muito presente essa palavra, né? Então a gente tem o protagonismo do aluno em sala de aula, porque ele vai estudar em casa, vai assistir os vídeos em casa e o material em casa, e vai trazer o que ele entendeu pra gente. A gente vai estar só mediando o que ele entendeu do conteúdo. Feedback imediato, para ele entender se as realizações das atividades estão ok, se ele está conseguindo assimilar tudo. A participação ativa, então o aluno vai estar participando, porque, voltando de novo no que eu disse, ele que vai trazer as dúvidas para a gente, não a gente vai ficar questionando em sala de aula. E planejamento. Planejamento vem das duas partes, tanto nosso como professor, tanto do aluno, porque nós temos que planejar um material muito acessível para os alunos e de qualidade para ele conseguir fazer essa sala de aula invertida, conseguir assimilar esse conceito em casa. E esse planejamento do aluno de assistir e conseguir estudar em casa, aprender a notar essas dificuldades, como eu posso dizer, esqueci a palavra, as dúvidas deles em casa.
Então é muito importante esse planejamento das duas partes. E nesse planejamento eu acredito muito que também entra nós, professores de orientação de estudo, que encaminhamos como o aluno deve fazer as anotações de dúvidas, quando está com dúvida em uma certa aula, em uma certa questão, para depois tirar com os professores. Bom, é muito interessante, é lindo a questão de fazer a sala de aula invertida quando a gente pensa nessa questão também de estarmos presenciais. Mas e se a disciplina for ministrada à distância? É possível utilizar a aprendizagem invertida? Ainda assim, é possível adotar esse modelo. E eu trouxe aqui alguns pontos que podem ajudar quem quiser aplicar essa sala de aula invertida na questão EAD. Alguns pontos que são chaves para a gente fazer esse desenvolvimento. O primeiro ponto, a atividade de discussão durante a aula pode ser modificada para ser realizada a partir de postagens em um fórum. Então, o professor pode criar um fórum para os alunos postarem dúvidas, questionamentos sobre o que ele está estudando. E assim, os outros alunos que entenderam podem responder, o próprio professor pode responder. Então, vai ser uma troca de conhecimento que vem das premissas da sala de aula invertida. Também pode ser trabalhado produção de texto através de um blog, onde os alunos vão ter as postagens dele, as postagens de texto de autoria própria, e o professor pode avaliar o desenvolvimento de cada participante. Também tem a verificação que o estudante realizou a atividade prevista para o momento antes da aula. Essa questão de verificação é no ambiente virtual de ensino, né? Que o professor pode pedir resumos do que foi estudado, da aula que o professor pediu para ele estudar, do conteúdo que o professor pediu para ele estudar. E também tem uma outra alternativa que é dinâmica para atividade de validação. É o feedback com questionários. O que a gente está fazendo, começou a fazer, né, depois que a gente saiu voltou para o remoto. É aquele questionário que a gente faz no Google Forms. Tem outras plataformas também. É interessante também eu esqueci o nome do site que o professor Glaucio fez, aquele formuláriozinho de astronomia. Word virtual. Isso, eu sou péssima para falar inglês. Esse site também é interessante para você preparar um questionário online para ter o feedback, para ver se os alunos também estão conseguindo assimilar as habilidades que você previu para aquela aula, permitindo a intervenção do professor em cada pergunta. Agora, a gente vai trazer como a gente pretende inserir essa aula invertida na nossa orientação de estudo, que é as técnicas de estudo. E quem vai falar é a Carol. Mas antes disso, eu só queria perguntar se alguém ainda tem alguma e conseguiu entender a primeira parte do que seria a aula invertida. Posso falar? Pode. É muito bacana. Acho que a parte que você falou que quando você usa uma metodologia, você pode mesclar também com outras, né? Isso é muito interessante, tá? Por exemplo, você pode trabalhar a sala invertida fazendo uma mescla, por exemplo, com a cotação por estações, como é produto, por exemplo. Você pode usar esse período pré, né, e pós, você pode usar alguma gamificação, como você mesmo comentou. Tá? Então, isso é muito bacana. As metodologias, elas, né, se perpassam, né, entre si, e dá pra gente, em uma mesma ação, dá pra gente fazer várias metodologias ao mesmo tempo. Isso é bem interessante. Ficou muito claro, sim, Dri, bacana. Tá bom, Carol, próximo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol, para quem não me conhece. Antes de entrar na atividade, vou retomar um pouquinho de como a gente pensou nessa atividade, visando a prática de aprendizagem invertida, né? Porque senão vai ficar um pouco jogado se eu for só direto para a atividade agora. No caso, como a Adri falou, ela apresentou muito bem, impecavelmente, essa parte teórica.
A aprendizagem invertida, né, a gente antigamente se referia muito à sala de aula invertida. Só que como a gente não está muito presente, esse conceito não está somente presente na sala de aula, ele pode ser usado, como a Adri mostrou, em todos os âmbitos, tanto no remoto quanto no presencial, né? No ensino híbrido pode ser usado com outras metodologias ativas, como aprendizagem entre pares, né? Meu professor de estágio, eu achava muito bacana que ele fazia isso, juntava um aluno com mais dificuldade e outro com menos, né? Em duplas para trabalhar as questões em orientação de estudos, por exemplo. Enfim, pode ser uma mescla de coisas, principalmente nesse contexto aí que a gente está inserido, que a gente chama de cybercultura, tá? Então, a aprendizagem invertida ela é muito ampla nesses 3 momentos que a Adri explanou para a gente, né? O antes, o durante e o depois da aula. Esses 3 momentos eles devem ser respeitados para garantir que a aprendizagem invertida seja feita com sucesso, que a gente não se auto-sabote achando que está aplicando essa metodologia, quando na verdade a gente tem que se atentar a esses 3 momentos pedagógicos. O momento anterior seria essa parte que eu vou explicar para vocês da atividade. Eu coloquei nos slides, mas essa parte da atividade os alunos teriam acesso antes, né? Seria passado para os alunos antes. Coloquei aqui apenas para nossa apresentação, né? Mas esse seria o antes, né? O momento antes da aula, tá? Que o aluno teria que estudar, seria um momento individual, para a sequência da aprendizagem invertida ser feita com sucesso, que seria um momento mais em grupo, seria um momento mais de prática, do aluno aprender ali na prática tudo que foi estudado da parte teórica. E o momento após tudo isso também tem que entrar com vigor, porque se o professor não der esse feedback, não sugerir textos, documentários, esse feedback tem que ser, na verdade, quase que imediato, né? Para funcionar. Então, esses 3 momentos precisam ser respeitados. As técnicas de estudo que a gente separou dentro da orientação de estudos seria dentro da realidade escolar, tá? Da nossa escola. Que a gente fez todas aquelas reuniões de MMR, né? Descobrimos algumas defasagens em interpretação de texto e leitura. E então a gente resolveu trazer 3 técnicas de estudos que são muito utilizadas e podem também ser usadas em conjunto. A primeira é o mapa conceitual, o segundo é a técnica de grifar e o terceiro de resumo ou resenha. A primeira, não sei se está aparecendo para vocês. Odri, você pode passar o slide? Acho que está no seu. Obrigada. Isso, pode. Vai me falando que eu vou passando. Beleza, obrigada. É o mapa conceitual. O mapa conceitual, ele é uma técnica de estudo que é mais visual. O aluno consegue olhar para o mapa conceitual e ver de cara, né, o que aquele texto está me abordando, porque ele é muito visual. Eu coloquei alguns exemplos e a gente já vai ver. Então, ele é linkado com setas, né, com palavras-chave. E ele é um recurso muito interessante para quando eu estou, por exemplo, com alguma pressa, né, de entender determinado assunto, eu olho para um mapa conceitual e eu consigo ler ele de uma maneira muito mais rápida. Pode seguir, Dri. Aqui, no caso, é apenas o esqueleto dele, né? Um exemplo de um esqueleto. Vocês podem notar, né, que ele está linkado por setas, né? Ideias centrais, tem o tópico central logo no topo. Depois eu tenho as ideias secundárias, né? E tudo que se refere a essas ideias secundárias. Todas elas estão relacionadas. Quanto mais relações eu fizer no mapa conceitual, mais rico ele vai ser. Pode passar, Adri.
esse é um exemplo de um mapa conceitual, por exemplo, na área da matemática, né? Que eu e a Adri, a gente também dá aula. Então, aqui, ó, por exemplo, no triângulo, né? Que ele fala a definição, ele fala que ele não possui, como ele é classificado, né? Escalenos, isósceles e equiláteros. Alguém tá com o microfone aberto. Eu acho que sou eu, cara. Deixa eu fechar rapidinho. Beleza. Obrigada, Adri. Você pode aumentar de novo a tela? Adri? Você pode aumentar um pouquinho? Aí, acho que foi. Obrigada. E aí ele está dividido também quanto a seus ângulos, né? A soma dos ângulos internos e externos, 180 e 360. Enfim, esse é um exemplo, né? É um dos exemplos que até dentro da área de matemática a gente consegue usar essa técnica do mapa conceitual. Em todas as áreas, ele é muito interessante, é um recurso muito bacana. E tem alguns sites que fazem esse mapa. Quem quiser fazer de maneira online, depois eu posso passar no chat. E também dá para fazer no papel sulfite. Enfim, é um recurso muito interessante e mais visual, né? Pode passar, Adri. Como elaborar esse mapa conceitual? Ele tem 4 etapas principais, né? A ideia de identificar os conceitos-chave, as palavras-chave, né? A ideia de colocar os conceitos gerais, né? Mais ao topo, no centro, e depois, gradualmente, ir agregando os demais conceitos em um subtópico, né? A gente pode também linkar esses conceitos uns com os outros, né? Então, quanto mais relações eu fizer no mapa, como eu disse, mais rico ele vai ficar, né? E os alunos podem e devem comparar um mapa conceitual com o outro, né? Ver como o colega fez, trocar figurinhas, compartilhar uns com os outros para ver os significados, né? Dos mapas uns dos outros. Enfim, acho que essa é a ideia principal aí da elaboração do mapa. Pode passar, Adri. A segunda técnica seria a técnica do grifo. Por que eu coloquei isso aqui, gente? Porque os alunos não sabem grifar. É um recurso muito necessário, porque quando a gente aprende a grifar apenas o essencial, a gente está totalmente focado naquela atividade e a gente consegue retirar a essência do texto, né? Quando a gente tem muita dificuldade de destoar o que é realmente importante, que eu vou usar do resto do texto, é porque a gente está tendo uma dificuldade de interpretação, tá? Que entra aí no nosso problema aí de defasagem, né? Que os alunos têm bastante. Então, aprender a grifar é aprender a retirar a essência do texto, as palavras-chave, os temas-chave, as coisas que mais têm importância que eu vou utilizar para o meu resumo. Então, não é grifar tudo. Eu sei que dá vontade de passar a caneta em tudo. Eu também tenho um pouco de dificuldade com o grifo, mas treinar isso é muito importante. E, como eu falei, eles também podem ser utilizados juntos. O grifo pode servir para eu montar um mapa conceitual, por exemplo, a partir das palavras-chave. Pode passar, Adri. O terceiro, eu coloquei um resumo, né? O resumo, ele é muito amplo, mas ele basicamente pode ser passado para o aluno de maneira mais simples possível, né? Vamos partir do simples. Então, ele lê o texto, ele pode usar a técnica do grifo para entender melhor esse texto. Ele grifou as partes que ele julgou ser mais importante e aí ele quer elaborar um resumo. Como ele vai fazer? Ele tem que, no primeiro parágrafo, ele tem que citar pelo menos a obra, o autor, né? Ou dizer do que aquele texto se trata.
Logo em seguida, ele vai pôr uma ideia geral ali do texto, a essência, né, do texto. Pode ser separado por parágrafos, por exemplo. O primeiro parágrafo do resumo pode ser uma ideia central. O segundo parágrafo, a segunda ideia central, né? Enfim, para fechamento, né, esse aluno pode trabalhar, em vez de resumo, ele pode trabalhar uma resenha, que entra a opinião crítica, né, dele. Ele pode propor alguma solução, ele pode dar a opinião dele sobre aquele tema, o que ele entendeu, né, para rever se ele conseguiu entender todos os conceitos necessários, todas as habilidades necessárias. Ele tem que se atentar aí com a gramática, né? Então, treinar resumo, treinar gramática, treinar concordância, treinar a técnica o poder da síntese, né? Treina o vocabulário. Ele vai cada vez mais treinando o uso de palavras que ele desconhece, porque ele vai buscar conhecer aquelas que ele não sabe o significado do texto, né? Então, Dri, pode passar. Aqui eu coloquei, por exemplo, do Guia do Estudante, um resumo que foi usado, por exemplo, com mapa de competência. Um mapa muito simplificado, mas a gente vê que está linkado aqui por setas, né? É um resumo que foi usado junto com um esquema aí de mapa, tá? Um esquema resumo aí, explicando a mitose e a meiose aí da parte de biologia e ciências. Então, os três podem ser utilizados em conjunto, assim como as metodologias ativas, né, podem ser utilizadas junto. Por exemplo, na parte de eletivas, né, eu estou tentando fazer com que seja aplicada a sala de aula invertida, né? Se continuar num remoto também, né, com os alunos, tentar aplicar, por exemplo, um site que eu criei para os alunos, eu estou postando uns fóruns sobre astronomia e os vídeos, né, de astronomia lá naquele site, para os alunos acessarem antes e aí depois fazerem atividades que dá para trabalhar a gamificação junto. Foi tema do professor Glaucio, né? Inclusive vou usar aquela plataforma que o professor Glaucio indicou, Wide, eu não sei, eu esqueci. Mas é muito bacana, dá para usar gamificação junto com sala de aula invertida e enriquece. Quanto mais a gente mescla e faz de uma forma bem estruturada, mais rica fica a aula. Pode passar, Dri. Então, a atividade seria a parte da sala de aula, né? Tudo isso que eu falei com vocês seria um material que os alunos já teriam acesso, né? A gente colocou nos slides para poder exemplificar como se daria a aula. No caso, durante a aula, né, seria a proposta de atividade. Então, a leitura de um texto em grupo, tá? Com destaque das palavras-chave e ideias em um bloco de anotações. E aí os alunos iriam escolher uma dessas técnicas, ou pode mesclar as técnicas, como exemplifiquei, né? E entregar esse resumo, né? Quanto mais caprichado, quanto mais rico ele fizer essa atividade, mais proveito ele vai tirar dela, né? O texto, Dri, você consegue abrir aí na pastinha? Consigo. Peraí. Tá aparecendo na tela? Tá. Obrigada, Dri. O texto aqui é um exemplo, né? Por exemplo, a chegada do homem à lua, né? Então, um texto aí ele tem uma página e meia, escrito com a letra grande, né? Ele destacaria as palavras-chave, né? E escolheria
né? No caso, a técnica do grifo, ele pode ser muito utilizada junto com o mapa de competências ou com um resumo direto, né? Ou o esquema de resumo, como eu mostrei. Seria um pouco do mapa junto com a técnica do resumo. E pode voltar, Adri, para o slide. Não dá tempo de ler o texto. Pode avançar. Então, após essa atividade, o que seria ideal? Seria o professor dar o feedback desses trabalhos em grupo que os alunos fizeram, tá? E colocar alguma sugestão de um vídeo, alguma sugestão de leitura complementar, enfim, quanto mais ele enriquecer a aula, mais essa metodologia vai dar certo. Aí no final colocamos aí à disposição os contatos e as referências que a gente usou aí para montar a parte teórica. A gente tinha posto muito texto no início e a Adri conseguiu enxugar muito bem esses textos e colocar mais imagens, ficar mais visual. Então por isso que vai ter bastante referência aí no final. Pode passar, Adri. É isso, gente. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Desculpa aí se tomou muito tempo. Vou só complementando, cara. Só para complementar o finalzinho. Eu vou disponibilizar um PDF sobre sala de aula, sobre aprendizagem invertida, que tá muito bom, bem completinho, bem explicativo. Eu peguei mais as imagens para ficar uma coisa mais visual, mais dinâmica. Essa atividade que eu e a Carol propôs, se a gente fosse fazer na sala de aula no método tradicional, nós explicaríamos primeiro o que seria o mapa conceitual, para depois introduzir e ensinar eles a fazer o mapa conceitual. Então, a intenção de preparar o material para antes eles estudarem em casa, para eles visualizarem em casa, e o importante é que esse material tenha bastante exemplos, porque só a teoria, às vezes, eles não conseguem absorver. Então, tem a teoria e exemplos para eles conseguirem identificar como desenvolver eu estou falando de mapa conceitual, mas no geral, do grifo, do resumo. E vamos supor, no mapa conceitual, você não apresenta só o mapa para ele. Ali a gente colocou só o mapa por questões de espaço e muito slide, mas você apresentaria primeiro o texto e o mapa conceitual do texto, para ele relacionar o que você tira de informação, quais são as informações importantes baseadas no quê? No conceito do que é um mapa conceitual. E na sala de aula, desenvolver as atividades. E é só isso. Estamos abertos a sugestões e críticas. Eu posso falar? Pode. Opa, o fone desligado. Parabéns para vocês. Ficou muito boa a apresentação. Eu achei objetiva. Tá? A ideia de trazer as técnicas de OE aliadas à sala invertida foi muito boa. Tá? Você trabalha o pré, né? Você usa as técnicas para eles trabalharem no pré em casa, para quando voltar, né? Achei ótima a apresentação, muito boa, tá? O desafio que eu vou colocar aqui, tanto para mim que falei sobre a gamificação, como para todos nós que vamos aí estar escolhendo um tema, o desafio que eu vou propor para a gente aqui é a gente aplicar a técnica que nós propusemos aqui, mesmo sendo no ensino remoto, né? Dar um jeito, adaptar, se for difícil a gente senta junto e pensa em alguma maneira de conseguir trabalhar essas metodologias aí, mesmo nessas condições que nós estamos. Tá? Um desafio posto aí para a equipe, tá? Outra sugestão, eu gostaria que algum grupo
dia 22 tem a Munique, e eu gostaria que dia 29 alguém falasse sobre a rotação por estações. Depois, aí, se alguém quiser falar aqui que está afim, ou pôr lá, né, na planilha, né, depois. E muito bom. Eu acho que, particularmente, sim, acho que não tem o que mudar, não. Para vocês poderem apresentar a nota PCG. Acho que tá ótimo. Meia hora, gente, é o tempo, né? Falar menos que isso acaba sendo muito rápido, né? Muito sucinto. Acho que o tempo é esse mesmo, tá? E tem alguns apps também que ajudam a fazer mapas conceituais. Eu gosto muito de trabalhar essa técnica desde quando eu comecei a dar aula. E eles adoram também. Eles fazem uns, né, com cor, eles pintam, eles fazem os mapas, né? Coloridos. Eu tive uma turma no ano passado que eles tinham o caderno de artes deles, a gente usava para fazer mapa conceitual em biologia, né? Metade do caderno que a professora não usava, então eles faziam mapas conceituais, né? Usavam para estudar para as provas depois. Então, acho que é isso aí, tá? A gente não pode se estender muito, porque tem professores que têm aula, como por exemplo a Monique, mas estamos abertos a mais comentários e pontuações. Parabéns mais uma vez, meninos. Obrigada, prof. Glaucio, é muito legal usar ele em biologia, porque biologia tem muitos termos, né? Muita coisa que é ligada uma com a outra. É muito legal, muito bacana trabalhar isso em biologia. É muito conceito, né? Para trabalhar conceito é perfeito. Uhum. Eu e a Carol, a atividade que a gente apresentou, na verdade a gente já vai aplicar em OE. A gente só uniu o útil e o agradável, né, que a gente vai ter que desenvolver uma atividade para a próxima semana. Mas talvez não vai ser a próxima semana que a gente vai aplicar elas, porque a gente quer primeiro fazer uma tabela para entender como os alunos estão em casa, como é a rotina deles, né, para depois inserir a questão desses estudos. Ótimo, não esqueçam de tirar foto, documentar, tá? Evidenciar essas ações aí, que elas podem até entrar, que pode até ser o seu PIAF, eu não lembro, não sei, na verdade eu não lembro que vocês escolheram como é a competência, mas vocês podem estar aí ticando o seu PIAF aí já, em boa parte do seu programa de ação, fazendo essa ação aí. Sem querer, vocês já estão fazendo outras coisas, né? Ô, Tri, você consegue mostrar para o pessoal as questões que a gente separou de OE para mostrar que esse conteúdo a gente vai trabalhar posteriormente? Que primeiro a gente fez no presencial o cronograma de estudos com os alunos, né? A gente está seguindo uma sequência. Agora, como entrou no remoto, a gente separou duas questões de diversificadas, né, de OE, para validar como está sendo esse aprendizado do aluno em casa. Então, é o questionário que a Adri comentou, e o segundo é um plano individual que o aluno vai responder, né, no Forms. Aí eu não sei, Adri, se você conseguir compartilhar só para mostrar rapidamente essas duas questões, para depois dar a sequência das técnicas do estudo, como melhorar e avançar nesses estudos, né? Porque para mim não aparece aqui, não tô conseguindo compartilhar, não sei porquê. Primeiro esse questionáriozinho, o aluno muito simples de completar, ele só marca se nunca, ou pouco, ou bastante, né? Para ser mais fácil para ele completar. Se ele presta atenção nas aulas, no caso as aulas online, né? Eu não estou conseguindo ler. Se ele consegue participar, né? Se ele tem uma participação ativa, se ele dedica tempo suficiente para estudar, enfim, para a gente ter uma noção de como esses alunos estão indo em casa, né?
Então são perguntas mais pessoais. O plano individual é para ele começar a pensar como mudar essas estratégias. E aí a gente tendo esse material, a gente consegue pensar em melhores estratégias para alcançar esses alunos. Esse material vocês vão trabalhar em OE? OE. Bem interessante. Procura ser mais objetivo possível com questões fechadas, tá, meninos? Porque os alunos estão ficando saturados já de tanto questionário, de tantas coisas, tá? Uma dica. Tanto verdadeiro ou falso, ou aquele diagrama de Likert, sabe? De 0 a 5, tá? É verdade. Tá? Procura não trabalhar com muitas questões abertas, tá? Mas ótima iniciativa. Mais alguém? A gente vai ter que fechar daqui a pouco. Já tem aluno esperando o professor já aqui à tarde. Rafa, quer colocar alguma coisa? Pessoal, Gláucia. Sim. Eu tô com 2 alunos aqui do primeiro B, que agora é meu horário. Vocês me liberam? Sim, acho que a gente já finalizou. Eu também tenho que fazer outras coisas. Mais alguém quer fazer algum último comentário? Meninas, parabéns. Foi bem legal a apresentação, viu? Anotei várias coisas. Até mais. Obrigada, gente. E aí, gente, um grande abraço. Tudo de bom para vocês. Vamos que vamos aí. Na fé e na resiliência. Parabéns, meninas. Foi muito boa a apresentação. Depois compartilha com a gente os slides, tá bom? E só o último recado, pessoal do ensino fundamental, me manda depois no Zap ou por e-mail as 3 questões de matemática ou ciências para montar o formulário, tá bom? Depois vocês me mandam. Eu mando o formulário. Rafa, eu te mandei o link no Drive. Ah, foi esse, eu não abri ainda. Eu vou ver então, pode deixar. Quem não me mandou, ou compartilha no Drive, ou manda por e-mail, ou no Zap mesmo, que hoje eu quero já montar o formulário, eu já mando para vocês verem como ficou, para a gente poder postar semana que vem, tá bom? Acho que é só isso. Antes de todo mundo sair, um recadinho. Glaucio, depois você vai compartilhar o link do Trello? Agora. Ah, beleza. E aí depois, acho que no próximo TPCA, a gente pode falar um pouco sobre o Trello, né? Rapidamente, né? Explicar, mostrar as ferramentas. Eu estou aprendendo ainda, né? Mas, enfim, eu achei bacana. Mostrar. A gente passa hoje o link, lá, o pessoal entra lá, dá uma bisoiada e acho que tá ficando legal a nossa página lá. E tá em aberto, dia 29, rotação por estações. Quem se interessar pelo tema, só preencher lá e colocar o nome lá. Eu tá bom? vou colocar meu nome lá então, Glaucio. Eu faço esse. Tá. Se alguém quiser fazer junto também, Então eu gostei bastante da apresentação das professoras. É um assunto bem pertinente falar de mapas conceituais, ou também chamado de mapas amostrais, e também de trazer para dentro da escola a metodologia ativa. Gostei bastante, estão de parabéns, continue e uma boa tarde. Isso aí, muito bem. Estou indo. Ô, Nicolas, você está onde? Aqui na escola? Estou aqui no laboratório, vou organizar agora os planetas aqui para começar aquele texto lá que vocês enviaram aí da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Legal. Grande abraço, tô indo, tchau, tchau. Tchau, pessoal, boa tarde. Qualquer coisa, manda mensagem. Última pergunta, não me mata, Glaucio. A Glaucio saiu? Acho que o Glaucio saiu, mas pode perguntar, se eu souber responder. A inscrição do OBA, se a gente vai fazer isso na próxima semana, não lembro como ficou definido. Eu vejo com o Glaucio e a gente fala no grupo.
Beleza. Obrigada, Bom. Rafa. Até mais, pessoal. Até, gente. Obrigadão. Só para confirmar, quantas questões no máximo? Mande 3 questões. 3. Tá, Isso. obrigada, viu? Tá bom? Tchau, tchau. Bela apresentação. Fiquei, assim, muita informação que é super objetiva e importante. Obrigada, viu, meninas? Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente.